Olá, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Facioli Podcast. Estou aqui mais uma vez com meu grande companheiro de bancada, Dimas. Tudo bem, Dimas? Tudo bem, Danilo. Nós estamos parecendo uma dupla sertaneja, né? Dimas e Danilo aqui. E mais uma vez a gente trouxe um amigo, né, Dimas? Está parecendo uma roda de bate-papo de amigo aqui. Não, né? é uma confraria esse negócio. Hoje o nosso convidado aqui é um grande amigo nosso também, parceiro de trabalho, que é o Edson Rossi, presidente da Vidroporto. Rossi, seja muito bem-vindo, é um prazer ter você aqui com a gente nesse bate-papo, que eu tenho certeza que vai ser muito enriquecedor. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. E aí, Rossi, tudo em ordem, né? E a gente só está trazendo amigo aqui mesmo, né? É óbvio que, enfim, são pessoas do nosso relacionamento, né? A gente fez um podcast aqui falando dos 30 anos da Facioli, então a gente conheceu muita gente no meio do caminho aí, né? Então, você é uma das pessoas que eu conheci sem cabelo branco também, assim verdade. Como eu também estava. E a gente, enfim, faz de fato, né, desse trabalho nosso de consultoria, acaba criando um vínculo, que é um vínculo bastante próximo, né, porque a gente acaba vivendo os problemas das empresas e tentando ajudar as organizações. Então, aí a gente fala que todo mundo que vem aqui é amigo da gente, né? Mas não é um predicado para vir aqui, não. É porque a gente tem convidado as pessoas mais próximas, né? Obviamente, aquelas que podem contribuir mais, né? Então, o objetivo do nosso podcast aqui é levar conhecimento para os nossos ouvintes, né? Para quem, enfim, está aqui nos acompanhando, sabe disso, né? Que a gente sempre traz histórias interessantes aqui e histórias que são, de maneira geral, desafiadoras, né? Então, eu conheço um pouco da sua história, né? Não conheço na profundidade que você conhece, então eu queria que você contasse para a gente um pouquinho assim, da sua trajetória, né? Quais foram as suas escolhas, onde você trabalhou e, obviamente, hoje como presidente da Vidroporto S.A., né? Quais foram os desafios que você já enfrentou lá e o que tem pela frente, né? Não, é um prazer poder falar um pouquinho disso, né? Eu comecei ainda muito garoto, comecei trabalhando numa empresa, aí depois eu estava completando 18 anos, surgiu uma oportunidade para trabalhar em banco, e naquela oportunidade, trabalhar em banco era um grande privilégio, né? As pessoas, a gente tinha a ideia de que trabalhar em banco era algo muito diferente, dava uma certa tranquilidade, status, principalmente para um garoto. Aí eu saí dessa empresa, eu até tenho a curiosidade, eu nunca fiquei nem um dia sem trabalhar. Eu trabalhei até o último dia nessa empresa, no sábado, na segunda-feira eu fui trabalhar no banco e assim sucessivamente. Eu sempre, quando saí de um lugar, eu não tive nenhum período para descansar. Talvez até tenha sido um erro, mas a vida vai nos conduzindo para alguns caminhos e assim que aconteceu. Aí eu fui trabalhar no banco naquela época, eu estou falando em 1985, por aí. Trabalhava-se muitas pessoas nos bancos, né? E aquilo que eu imaginava que era um trabalho, naquela época, um trabalho muito sofisticado, que poderia me dar um conhecimento, me preparar para a minha vida profissional, era um serviço muito burocrático, né? Então era muito mecanizado e aquilo não me atraía. E eu tinha meu irmão mais velho, que trabalhava em empresa, e ele sempre me dizia, tendo oportunidade, vai trabalhar numa empresa. E aí surgiu uma oportunidade de trabalhar numa empresa e como escriturário, né? Eu não tinha conhecimento algum. Eu era encarregado já, depois de 3 anos no banco, eu era encarregado no banco, tinha um salário, para a época, um salário que era adequado àquilo que o meu padrão de vida. E surgiu essa oportunidade na empresa. Só que era para ganhar menos do que eu ganhava no banco. No banco eu trabalhava 6 horas. Na empresa eu tinha que trabalhar, teoricamente, 44 horas semanais. Depois eu percebi que, na realidade, eu trabalhava 12, 14 horas por semana, por dia, todos os dias, né? Então, se eu fosse fazer a avaliação por hora, eu tive um prejuízo enorme na época. Mas foi um período, quando eu fui nessa empresa, ela estava saindo de uma concordata na época, e tudo era muito difícil. Então, você tinha que trabalhar um pouquinho em cada setor, se ajudar mutuamente. Trabalhava num lugar que tinha muito dinheiro, foi para um que não tinha quase nada. Não tinha dinheiro nenhum.
Mas foi um período assim de muita aprendizagem, sabe? Porque eu entrei para trabalhar na contabilidade, depois eu fui para o custo, para o financeiro, para a controladoria e de vez em quando eu navegava pela área comercial, pela área de produção, visitava cliente, visitava fornecedor. Então foi um período assim de enriquecedor. E, inclusive, eu tenho muita gratidão por ter trabalhado nessa empresa que se chama Cerâmica Porto Ferreira. E boa parte da minha formação profissional foi nessa empresa. Aí, depois de um tempo, muito tempo nessa empresa, eu era o controller dessa companhia. Era uma empresa no segmento que ela atuava inicialmente, no segmento de pratos de mesa, faiança, e depois de pisos cerâmicos, né? Era uma empresa que tinha uma boa representatividade no mercado. Aí a vida vai nos conduzindo para outro caminho. Eu entendi que o meu ciclo tinha chegado ao fim e saí para montar uma empresa de consultoria. Depois eu vou falar um pouquinho da minha formação, mas eu sou formado em contabilidade e administração e também em direito. E eu fiz algumas especializações, tanto na área de direito como na área administrativa financeira. Então, o meu desejo era montar uma empresa que pudesse dar suporte nessa área de planejamento estratégico e jurídica para empresas de porte médio, né? Então, nós somos de Porto Ferreira, aqui no interior do estado de São Paulo, muito próximo de Ribeirão Preto. Essa era a minha ideia. Aí, começando a trabalhar com isso, né? Como eu disse, eu parei numa sexta-feira, na segunda-feira eu comecei com esse trabalho. Depois de mais ou menos um mês, uma pessoa me chamou que estava precisando de um financeiro na Vidroporto. E aí eu falei, poxa vida, vou lá ouvir, não custa ouvir, né? E aí eu cheguei na Vidroporto, era uma empresa que estava passando também por um processo bastante difícil, e eles queriam contratar uma pessoa da área financeira para buscar recursos para reformar um forno. Eles tinham 2 fornos pequenos e um deles tinha se exaurido e precisava de capital para reformar, e eles não tinham esse capital. Então, eles estavam buscando alguém no mercado financeiro para tentar buscar esses recursos e reformar esse forno e voltar a produzir. Pensei muito, repensei e decidi voltar para esse mercado. Eu vi ali uma possibilidade interessante de fazer algo um pouco diferente daquilo que eu fazia até então na Cerâmica Porto Ferreira e retardar um pouco mais a minha ida para esse mercado de você ter um negócio próprio. Entendi. Comecei nessa empresa em outubro de 2004. Era uma empresa muito pequenininha nessa época, porque eu estava passando por um problema financeiro grave, né? Ela tinha tinha 1% de market share, quase todos, uma boa parte, 50% dos funcionários eram terceirizados, ela não tinha capacidade de contratação, era muito pouco atraente. E era garrafa para cerveja já, não? Não, a Vidroporto trabalhava nessa época com garrafas, principalmente para cachaça, que naquela oportunidade era muito menos exigente com qualidade. Então, aí quando a gente entrou nessa empresa, a gente percebeu que durante um período muito grande não se investiu em tecnologia. Okay. E esse é um grande problema das indústrias no Brasil, né? A gente, ainda mais nos dias de hoje, depende-se muito do investimento. Se você não se atualizar constantemente, em pouco tempo você está desatualizado e você não é competitivo. Então, a Vidroporto teve um resultado, um período muito interessante no final dos anos de 90, né? Próximo dos anos 2000, mas eu talvez não tenha sabido aproveitar daquelas oportunidades. E aí, no comecinho dos anos 2000, a entrada muito forte do PET, eles perderam o mercado e tinha um forno que eles não tinham condições de reformar. Então, eu entrei em outubro de 2004 com esse objetivo e aí buscar recursos para poder financiar esse forno. E eu me recordo, né, na época, a gente
fez um planejamento estratégico, porque por trás de um financiamento, banco nenhum faz um financiamento se não tiver um bom planejamento, uma lógica de que demonstra que há uma probabilidade de que aquele negócio realmente vai dar certo, né? E aí nós primeiro fizemos esse planejamento estratégico e aí nós fomos atrás para buscar um parceiro. E aí nós conseguimos esse parceiro, mas como o processo era muito longo, a gente começou a fazer essa reforma e depois de menos de um ano, a gente já tinha reformado esse forno e já estava... Então, aquilo que eu vou falar algumas unidades, né, mas a gente produzia naquela época 60 toneladas de vidro por dia. Quando nós reformamos esse forno, a gente colocou mais 90 toneladas de vidro. Então, foi um crescimento muito importante de 150%, né? Para a época, um negócio muito bacana para Vidroporto, mas ainda assim, a gente era muito pequenininho. Com esse crescimento todo, ainda tinha 2% do mercado lá em 2004. E financiamento de longuíssimo prazo para pagar, porque o retorno também ele é muito limitado, mas a empresa começou ali a refazer, a repensar um modelo de negócio. Inclusive, nesse processo que eu fui contratado, outras pessoas também foram contratadas. Foi um momento em que os antigos sócios decidiram não ficar mais na gestão. Eles, até aquele momento, eles eram os gestores e eles entenderam que estava na hora de buscar profissionais em cada uma das áreas, né, para tentar modificar a história da companhia. Para fazer um processo sucessório lá. Mesmo que embrionário, mas foi isso. Exatamente isso. E aí eu começo a trabalhar na área financeira, ampliamos a produção e para vender 150% a mais de produção, você tem todo também um planejamento e naquela oportunidade, então o presidente da companhia, juntamente comigo, foi contratado um diretor comercial. E ele era o responsável por fazer a venda, mas o presidente, o CEO da companhia naquela época, sempre pedia para eu ajudar, para estar presente nos clientes. Então, desde aquela época eu visitava clientes, eu já gostava muito de visitar. Fazendo um paralelo, não tem como a gente atuar num segmento sem conhecer o nosso cliente, sem conhecer a tecnologia que nós usamos na nossa produção, no caso de indústria, e o mercado que a gente atua, né? Então, era algo importante para a gente. Ele é que vai pagar a conta, né? Exatamente. E se você não souber nem exatamente o que ele quer comprar e o serviço que você pode prestar, como é que você pode fazer bem? Não tem como fazer bem, né? Então, aí, desde aquele momento, né, a gente começou a visitar alguns clientes. Quando a gente partiu essa produção em 2005, a gente cometeu um erro estratégico muito grande. Que hoje, né, depois que passado, a gente percebe os erros e os acertos que a gente faz. O que a gente priorizou? O aumento da produção. A gente foi capaz de levantar recursos para reformar um forno. Mas a gente se esqueceu que para você tem que reformar e você tem que propiciar para o mercado, para o cliente, o produto com a qualidade que ele deseja. E no nosso caso, nós não tínhamos recurso para isso. Nós investimos no aumento da capacidade, mas a gente não investiu na melhoria da qualidade dos nossos produtos. Entendi. Como se fosse vender garrafa para cachaça indefinidamente no padrão que era exigido. No padrão que o mercado existia. Exatamente isso. E aí, o mercado mudou o padrão também. Exatamente. E aí, quando a gente aumentou essa produção, o mercado de cachaça já não absorvia todo o acréscimo de produção. Então, a gente começou a entrar no mercado de cerveja, que é muito mais exigente. E a gente também não tinha o expertise, a informação de tudo isso. Aí, o que nós fizemos? Começamos a abrir o mercado de cerveja. Abrimos o mercado de cerveja, depois de 6 meses que a gente começou a fornecer, o cliente nos chamou e disse o seguinte: vou devolver todas as garrafas porque ela está com problema de qualidade. E aí, não tínhamos mais o cliente para entregar a nova produção e ainda tivemos que receber de volta aquilo que a gente tinha entregue nos últimos 6 meses. Foi um período muito turbulento. E aí, quando esses períodos acontecem, né, o humor,
a disposição, a autoestima da equipe cai. E os conflitos também aparecem. E aí, naquela oportunidade, né, como Murphy sempre, a teoria sempre dá certo, o então diretor comercial falou, não, eu não quero ficar na companhia. Então, a gente tinha a venda, o estoque da produção dos últimos 6 meses, com um problema de qualidade e uma produção futura. E aí o custo do processo já tinha ido, enfim, eu não podia vender mais para frente também. Exatamente. Entendi. E ainda perdi o cara que vendia. E perdemos o cara que vendia. E aí, por falta de opção, né, essa pessoa que era um dos sócios da companhia e o presidente, mas ele não era um técnico, ele era uma pessoa com muito bom senso, muito bem intencionado, mas ele não era um técnico. Aí ele me chama, ele diz assim, olha, a situação é essa, a gente entende que você é a pessoa mais preparada que está aqui dentro para poder tocar a área comercial. Então, até que a gente consiga contratar uma outra pessoa, a gente gostaria que você também assumisse essa cadeira. E aí você vê se você quer desligar o forno, se você quer... Veja o que você quer fazer. Como você está com a área financeira, você tem todos os números. Uhum. E você vai estar com a área comercial, você vê para que lado que nós vamos. E é algo interessante, né? Eu sempre me preocupei muito com o planejamento. Para mim, o planejamento, que é aquilo que a gente faz antes de tomar uma decisão, é algo primordial para a gente ter alguma previsibilidade e ter alguma chance de o resultado ser bom. Bom, muito jovem ainda naquela época, eu estou falando de 20 anos atrás, o que eu falei, e agora, o que nós vamos fazer, né? Chamei algumas pessoas também, todos mais jovens ainda do que eu, e explicamos a situação e começamos a pensar as oportunidades que a gente tinha. E aí, o que a gente enxergou como oportunidade era o mercado de vinho no Sul, porque a gente tinha o mercado de cachaça, que era um mercado limitado, o mercado de cerveja a gente não tinha por esse problema de qualidade, o que nos sobrava era o mercado de vinho. Só que o mercado de vinho demandava um vidro verde e garrafas com um shape, um design específico. Eram diferentes daquilo que a gente fazia. Peso também diferente? Tudo diferente. Até a cor, né? Diferente. Aí falamos, não, é o mercado de vinho que nós vamos. E nesse período aí mais turbulento aí, fechar a empresa, sei lá, parar com esse negócio, foi pensado? Ou foi mais para frente, ou foi, enfim? Parar o forno, sim, né? Então, aquele forno adicional que a gente colocou de 90 toneladas, isso foi pensado, sim, da gente parar a produção. E voltar àquilo que a gente era lá em 2003, ainda com menos de 1% de market share. Entendi. Isso foi pensado. Aí, bom, quando a gente se depara com isso, nós fomos para o Sul, vamos tentar entender um pouco o mercado de vinho, encontramos uma pessoa lá que já tinha algum relacionamento com a Vidroporto, que conhecia muito o mercado, muito relacionamento com o segmento, né? E entender, olha, é aqui que a gente faz. Só que a gente não sabia produzir vidro verde e não tínhamos o molde da garrafa para produzir vinho. Aí nós encontramos um molde antigo de uma garrafa, um vinho popular, né? E falamos, é esse aqui que nós vamos. Enxergamos nisso a oportunidade que a gente tinha, o custo do frete para colocar esse produto no Sul era mais ou menos de 25% do CIF. Então, para a gente ser competitivo com esse produto, a gente tinha que trabalhar com um preço 25% abaixo do concorrente. Mas, ainda assim, a gente conseguia absorver pelo menos o custo fixo. A gente não tinha lucro, mas a gente absorvia o custo fixo. E essa foi a estratégia para a gente não diminuir a produção e voltar naquilo que nós éramos em 2003. Aí nós trabalhamos isso em 2006, 2007. Quando a gente começou a ganhar um pouquinho de força, o resultado ser um pouquinho melhor, a gente tentou corrigir aquele pecado que nós tivemos no início, que não foi investir em tecnologia e em qualidade. Então, a gente começou de maneira ainda muito sensível, porque tudo era muito, né? Eram pequenos projetos. Esse projeto da reforma desse forno era 3 milhões de reais. Né? Então, eu vou falar de alguns números da companhia hoje, você vai falar assim, nossa, não tem nada a ver, são mundos muito diferentes, né? Mas era um mundo que a gente viveu. E ele foi muito interessante, inclusive para a nossa formação, né?
E aí a gente começou a investir em tecnologia, inspeção de garrafa, priorizar qualidade mais do que quantidade, né? Para a gente se preparar para, de novo, ir para o mercado de cerveja. O mercado de cerveja aqui no Brasil, ele é o grande comprador de embalagens de vidro. Quase 70%, em torno de 60%, 70% de toda a embalagem de vidro vai para o mercado de cerveja. Então, você não estar nesse mercado, fica muito difícil de você crescer. Você cresce até um certo ponto, depois você está estacionado. Quando a gente está falando de embalagem de vidro, não está falando de perfume, está falando de embalagem, por exemplo, de maionese, essas coisas, tudo certo? Sim, tudo o maionese, sim. O perfume, quando fala perfume, medicamento, aí são embalagens menores que têm um tipo de tecnologia para fazer um pouco diferente. Então, aquilo que a gente chama de vidro oco, que são as embalagens, tem 2 segmentos. Uma embalagem de perfume e medicamentos, que são embalagens pequenas, e o segmento das outras embalagens. Tanto para alimentos, como o pote que você comentou, azeite, como principalmente para bebidas. Nós estamos nesse segundo segmento, que são embalagens maiores, que começam mais ou menos aí com 250 gramas, ml, para cima. E aí até 1 litro, 2 litros. Esse segmento aí. Aí, estávamos lá em 2008, a empresa já estava numa situação um pouco melhor, e o então sócio majoritário da companhia me chamou e disse que gostaria de concluir o processo de reestruturação que eles haviam começado em 2004 e me convidou para ser o novo presidente da companhia. E aí eu aceitei, eu já era responsável pela área comercial e pela área financeira, com muita influência na área de produção, né? Porque, de novo, se a gente não conhecer a tecnologia, o processo de produção, fica muito difícil de saber o que você pode vender, o que você pode entregar para o cliente, né? Então, muitas vezes eu ia num cliente e falava, não, eu quero uma garrafa com esse shape. E eu tinha que saber se era possível ou não produzir, a que preço produzir, né? Entendi. Então, eu já tinha um nível razoável de conhecimento também na área de produção. Aí eles me convidaram, no comecinho de 2008, então eu assumi a presidência da Vidroporto. Ainda naquela época, a gente tinha menos de 5% de market share, o mercado muito estabilizado, não se tinha novas plantas, novas unidades, e o mercado quase que não crescia. E a gente continuou, como a gente era muito pequeno, todo o crescimento que a gente tinha, para os nossos concorrentes era quase nada. Então, a gente meio que passava à margem do mercado. Isso, inclusive, foi um facilitador para o nosso crescimento, porque a gente era meio que imperceptível. Né? Então, a gente saiu de 1, fomos para 4. Lá em 2012, a gente já tinha feito algumas outras ampliações, usando exatamente o mesmo modelo, e já tínhamos 6% de mercado. Foi naquele momento que a gente já tinha 6%, já tínhamos, de novo, voltado a fornecer para o mercado de cerveja, aí com qualidade, aí já tendo investido em tecnologia, e um grande player aí do mercado de cerveja, nós tínhamos muito contato com essa pessoa, e ele sempre me dizia, não, vamos um pouco mais de embalagem, um pouco mais. Eu falei, não temos volume. E a gente falava, não, então vamos fazer um projeto junto. Top. Vamos. E aí a gente começou, eu e essa pessoa que se chama Gustavo Burger. Espero que ele um dia ouça esse podcast, porque ele vai se lembrar disso. A gente começou a desenvolver um projeto entre a gente. Começamos a sonhar junto aí o desenvolvimento desse projeto. A gente estava lá em 2012, né? Mas ainda assim, a gente era uma empresa com pouco capital, pouco faturamento e uma participação muito pequena no market share. Aí nós começamos a desenvolver esse projeto. E esse mercado é um mercado pequeno, né? Um mercado restrito, né? São 3 ou 4 empresas. Exatamente. Então, o mercado, tanto de produtores como de consumidores, ele é muito restrito, muito concentrado. E isso tem algumas vantagens, mas algumas desvantagens também, né? Bom, dentro desse processo todo de investimento, algo que nos pareceu super interessante, eu estou falando lá em 2012, foi começar a olhar um pouco a respeito de meio ambiente. Porque uma das características importantes do vidro é a questão ambiental, o apelo ambiental que o vidro tem. E
E como eu não era desse segmento de vidro, né, eu tinha na época lá 5, 6 anos de conhecimento nesse mercado, eu comecei a viajar muito. Eu ia muito para a Europa para conhecer o que tinha de tecnologia, como que era o conhecimento, qual que é o tipo de embalagens que eles faziam, né? Comecei a conhecer fornecedora, cliente. E aí, naquela época, nós decidimos a montar a primeira usina de beneficiamento de caco da América Latina. Tá. A gente montou em 2013, concluímos em agosto de 2013, vai fazer agora 10 anos, Olha. a primeira usina de beneficiamento. E o que é essa usina? A gente compra o caco reciclado, né, que vem, infelizmente, misturado, ele é tratado como se fosse lixo. E aí a gente tinha umas esteiras e pessoas ao lado da esteira que retiravam o contaminante. Então, a gente tinha mais ou menos, naquela época, em torno de 50 funcionários e usávamos por mês em torno de 2.500 toneladas de caco de vidro, que era beneficiado por esse modelo. Uhum. Aí nós fizemos esse investimento, na época um investimento bastante interessante para o porte da Vidroporto, montamos essa usina, reduzimos o quadro para mais ou menos 30 funcionários, e aumentamos a nossa capacidade de beneficiamento, de limpeza, para 10.000 toneladas. Então, foi investimento em tecnologia. E é o que eu acredito. No fundo, para a gente ser competitivo, nós temos que ter tecnologia. É muito difícil de você ser competitivo se você não tiver tecnologia. E conhecimento para poder usar essa tecnologia. Aí é um outro desafio importante. Partimos essa usina de caco e na esteira desse projeto, né, já era um projeto grande, a gente começou a construção de um forno, de uma nova linha de produção. E aí, nós estamos lá em 2012, lembra que em 2004 a gente produzia 60 toneladas por dia de vidro. Uhum. Em 2012 a gente produzia 240, a gente tinha crescido 4 vezes. Tá. A gente se orgulhava muito. Eu até sempre digo isso, a gente tem que se orgulhar, a gente não pode ser arrogante e deixar que isso nos modifique a nossa maneira de ver as coisas. Mas se orgulhar do feito é importante, inclusive como alimento para você ter novos projetos. Então, deixa eu te interromper um pouquinho. Para quem o ouvinte nosso que não sabe, você fala, precisamos de um forno, depois uma fábrica de aproveitamento de caco. Como é que é o processo de produção de vidro, assim, em linhas gerais, para quem está nos ouvindo, imaginar como é que é isso? Então, o processo de produção de vidro, ele começa... Você tem 2 tipos de matéria-prima. Ou o caco, esse que é beneficiado, que hoje nós temos essa usina de reciclagem, né? Que representa quanto por cento da produção? Hoje, nós temos 2 plantas. Aqui em São Paulo representa 45%. Poxa, quase metade. Quase metade. E no Nordeste, nós temos uma outra planta, representa 25%. Tem países europeus que esse percentual é 70%, 80%. Tá. Aí depende ainda de uma consciência, né, das pessoas, nós como os consumidores. E esse é um grande projeto, viu, Dimas? Esse é o próximo grande projeto que a gente vai ter que fazer, é na divulgação, na conscientização e no aumento da captação desse vidro, da garrafa reciclável. Exatamente, esse vai ser o próximo grande projeto. Bacana. Que é muito divulgado no PET, né? Que é muito divulgado no PET. A lata, por ela ter um preço, o alumínio, né? Por ter um preço muito atrativo, ele tem um percentual de reciclagem muito alto aqui no Brasil, né? Mas o vidro, ele não tem esse valor, né? Enquanto que, salvo o melhor juízo, o preço do alumínio está em torno de R$20 o quilo, o preço do vidro é 20 centavos o quilo. Então, a diferença é muito grande, aí o catador ele prefere o alumínio. Então, se a gente não tiver uma política pública e uma visão da sociedade que é importante descartar da maneira correta, a gente vai continuar jogando o vidro em aterro e pagando para esse material nobre que seria reutilizado e não se utilizaria matéria-prima virgem, né, degradando o meio ambiente, vai para o aterro. E aí você é obrigado a pagar para que esse material seja colocado em aterro sanitário. Então, aí o processo, você tem o caco,
E você tem várias matérias-primas. A principal delas é a areia. O vidro, quase 60% do vidro é areia. Tá. Aí você usa muitos materiais para você colorir e para você fundir numa temperatura um pouco menor. Então você usa calcário, você usa barrilha, você usa areia, feldspato, você tem várias matérias-primas. É como se fosse fazer um bolo, você mistura tudo isso, é um misturador, né? E essa matéria-prima, o caco, como ele já tem tudo isso dentro do vidro, ele substitui 100% dessa matéria-prima. Tá. Então, se você não tem caco, você usa 100% dessa mistura de matérias-primas virgens. Tá. Você tendo o caco, você mistura o caco e a diferença dessa matéria-prima virgem. Ok. Esse material vai para dentro de um forno. Esse forno, ele trabalha com uma temperatura, depende da região do forno, na sola ou na abóbada, entre 1450 a 1600 graus, com gás natural ou energia elétrica. No passado era com óleo pesado, hoje é com gás natural ou então com energia. Você funde, você aumenta a temperatura, você funde essa matéria-prima. Essa matéria-prima ela é transportada por um canal e aí é cortada uma gota. E a gota é o peso da garrafa. Então, uma long neck, ela pesa 195 gramas. Então, cada gotinha pesa 195 gramas. Okay. E nesse processo que é fabricado a long neck, para vocês terem uma ideia, a possibilidade de variação de peso é de mais ou menos 2 gramas. Nossa. Mais do que isso, a garrafa vai sair com defeito. Tá. Ou para mais ou para menos. Então, é um processo muito automatizado, com muita tecnologia. E em uma máquina, a gente produz mais ou menos 500 garrafas por minuto. Hoje, a partir do mês que vem, depois eu vou falar de um projeto importante que nós estamos tendo aí, a gente vai produzir nessa planta de Porto Ferreira 5 milhões de embalagens por dia. E nós produzimos no Nordeste mais quase 1 milhão de garrafas de vidro por dia. É muita coisa. Bom, então aí essa matéria-prima está lá dentro do forno, fundiu, foi para dentro, cortou a gota, ela cai dentro do molde. Aí é um molde de ferro. Esse molde, você tem 2 processos, um através de um sopro, ar comprimido que você joga dentro desse molde, e aí você faz um pré-molde, e depois você joga para dentro de um outro molde e sopra de novo e faz a garrafa. Aí essa garrafa sai desse processo, entra num forno, como se fosse um forno de recozimento. O que aconteceu? Nesse processo que eu acabei de comentar, a mudança de temperatura é muito grande. Então, quando você está cortando a gota, ele está em 1.200 graus. Quando ele chegou aqui no molde, ele tem 450 graus. Entendi. Essa queda de temperatura, em questão de 1 segundo, ela gera as moléculas, elas não se acomodam de maneira adequada. Então, ela é muito frágil. Se você encostar nessa embalagem, nessa garrafa, ela quebra. Entendi. Então, ela entra num forno que você aquece de novo até 800 graus e aí você resfria de maneira ordenada e ele vai sair lá na frente com 40 graus. Aí você deu a resistência que ela precisava. Entra numa linha de inspeção, você tem muita tecnologia nisso, a garrafa ela é inspecionada em todas as suas características, espessura da parede, boca, fundo, tudo. Ela é analisada por completo, a garrafa que tem algum defeito ela é descartada e ela entra no processo de novo como matéria-prima e a garrafa boa vai para um pallet e aí é transportada e vai para o nosso cliente. O processo, então... Está entendido o processo. É mais ou menos isso. E fica aqui, é um processo muito interessante, né? Quem tiver a oportunidade de querer conhecer tanto o beneficiamento de caco, mas também a produção de embalagem de vidro. Nós temos aqui uma planta em Porto Ferreira e temos uma planta em Sergipe que a gente está sempre de portas abertas e gosta muito de apresentar esse processo para a sociedade. É muito bonito o processo. Então, nós estávamos lá em 2012, né? Fizemos esse projeto de um novo forno. E esse forno, naquela época, a gente estava com 240 toneladas de vidro por dia. Era um forno de mais 350. E além de ser 1,5 aquilo que a gente produzia, era uma outra tecnologia que a gente não tinha. Então, foi um período também muito desafiador,
porque todo o crescimento ele foi feito com dinheiro de terceiro, né? A gente nunca, não é que o sócio entrava na empresa e fazia aporte de capital. A gente tinha que ter geração de caixa, fazer o planejamento, ir nos bancos, convencer os bancos de que o projeto era interessante, fazer uma dívida de longo prazo e fazer o projeto, né? Uhum. E aí, dentro disso tudo, do ponto de vista profissional, ele é enriquecedor, né? É uma academia, porque a gente fazia o projeto. Eu me recordo que para fazer um projeto, era um projeto grande, né? De 70 milhões de euros na época, e eu fui num dos grandes bancos, expliquei o que era o projeto, e na época a pessoa que era responsável por essa área me disse, olha, ok, mas custa mais ou menos 4 milhões de reais para fazer o projeto. Eu falei, 4 milhões? Mas onde nós vamos tirar 4 milhões de reais? Impossível uma empresa... Estou pedindo dinheiro emprestado. De onde eu vou tirar isso? Será que dá para descontar depois que liberar o dinheiro? Não dava, né? Aí o que a gente fez? E aí é uma outra característica interessante, né? Um projeto desse tamanho... Eu tinha feito muitos projetos, mas nunca de um projeto desse porte. Eu falei, não, vou fazer esse projeto. Aí eu já tinha feito algumas especializações nessa área e comecei a estudar e fui fazendo o projeto. Como eu conhecia bem o processo, fizemos esse projeto e aí eu tinha que ir em banco. Aí eu mudava só a maleta, né? Então, aqui eu estava planejando, aqui eu ia para o banco, só que eu tinha todas as informações do projeto, né? E aí eu ia muito para São Paulo para apresentar, eu acho que apresentamos para uns 50 bancos, para tudo que você puder imaginar. E aí, depois de muito tempo, a gente conseguiu a aprovação junto com 4 bancos. E, na época, a gente precisava de um financiamento eu me lembro do número, era 220 milhões de reais. Tá. E o banco, a área de planejamento dos bancos, esses 4 bancos que entraram na primeira emissão de debêntures da Vidroporto, eles disseram, não, é 170. Eu falei, 170 não dá. Eu falei, não, é 170 que nós vamos liberar. Eu falei, tá bom. É o que nós podíamos, a gente já tinha assumido alguns compromissos, tá bom, vamos fazer com 170, vai faltar, e aí nós vamos completar, porque não tem o que fazer, né? Já não tinha muito o que fazer. Já tínhamos assinado o contrato com o cliente, dessa capacidade adicional que a gente ia colocar no mercado, que representava 10% de toda a produção de vidro no Brasil, esse forno. Poxa, era um projeto bastante ambicioso, para uma empresa muito pequena, sem tecnologia, né? Ele estava com 60% já vendido para um grande cliente, né? Uma empresa muito importante, que eu tenho muita gratidão, muito respeito, porque sem esse primeiro contrato, talvez a gente não tivesse, né, o tamanho, a participação que a gente tem hoje no mercado. Então, aqui você pode falar se quiser, tá? Não tem custo falar o nome das empresas aqui, mas enfim, fica à vontade. Esse primeiro contrato foi feito com a Ambev, né, e eu muito trabalhoso, né? Um desafio monstruoso, tanto pelo tamanho do projeto, como também pela tecnologia empregada, né? Por tudo aquilo que envolvia mão de obra qualificada, que a gente também não tinha, que a gente tinha que treinar, né? Então, foi muito desafiador. Mas a gente estava muito disposto, sabe? Como alguns dizem, o olho brilhava muito para fazer esse projeto. E era a grande oportunidade da Vidroporto. E aí, em outubro de 2014, a gente tinha começado em 2012, em outubro de 2014, a gente começou o aquecimento do forno e começamos a produzir nesse novo forno, direcionado muito para o mercado de cerveja. 2015, chegamos em 2015, um ano muito complicado, crise política, impeachment, então foi um período bastante turbulento. E nessa mesma época que a gente construiu essa planta, um concorrente nosso, uma grande empresa, uma multinacional francesa, a segunda maior do mundo no segmento, tinha construído também uma planta em Sergipe. Então, nós partimos em outubro de 2014, eles partiram essa planta em março de 2015.
E o nosso projeto tivemos algumas dificuldades, alguns períodos melhores, tanto com eficiência, como performance, aprendizado, e outros períodos mais difíceis. Mas sempre a empresa sempre proporcionou bons resultados. É uma atividade que tem uma boa geração de caixa. Tá. Em 2017, houve uma mudança significativa no mercado de embalagens de vidro e a utilização de embalagens retornáveis voltou muito forte. Então, se eu posso falar de marca, né? A Heineken entrou nesse segmento de maneira muito agressiva, utilizando embalagem descartável, que a gente chama de one way, e aí a demanda por embalagem de vidro aumentou muito. E com isso, começamos, a gente já estava com o projeto, já tinha pago uma parte da dívida, né? A gente já estava trabalhando na elaboração de um outro projeto. E essa planta que o concorrente iniciou a produção em março de 2015, depois de 1 ano e meio de produção, eles pararam. Esse período de crise, eles entenderam que era melhor parar a produção. E eles colocaram à venda essa fábrica. Era um investimento de 100 milhões de dólares que eles haviam feito lá em 2015, né? A gente entendeu que era uma boa oportunidade e aí, juntamente com outro cliente, buscamos financiamento do banco, emissão de uma nova debênture com prazo sempre muito longo, de 6 anos. Isso é uma outra coisa que eu acho muito importante para quem trabalha com isso, trabalha com investimento, ter muito cuidado para não utilizar o capital de giro, o dinheiro que está no caixa, para fazer investimento. Isso é algo muito perigoso, porque a gente não tem o controle da demanda, do mercado, da taxa de juros, da economia. Mas isso dá para fazer para qualquer tipo de negócio, por exemplo? Você tem um EBITDA assim, que dá conta de pagar, por exemplo, as dívidas que você fez, né? Então, você preserva o caixa e, enfim, usa capital de terceiros. E dá para fazer isso para qualquer tipo de negócio? Um negócio que tem margem muito pequena, por exemplo, ainda é possível fazer isso? Ou depende? Você fala, não sei, Dimas, tem que conhecer o negócio para saber se dá para fazer, né? Porque é algo bastante diferente a hora que a gente olha para a Vidroporto e olha para as decisões. Foram decisões sempre olhando... Primeiro porque eu não tinha, né, lá atrás. Então, eu falava que eu não tinha escolha, né, Dimas? Tinha que pegar dinheiro dos outros mesmo, de terceiros. Agora não, agora você tem caixa suficiente para poder fazer determinados investimentos, que de repente você faz investimentos menores, né? Mas é uma característica, enfim, que me parece, né, que você sempre busca essa possibilidade de trazer capital de terceiros em detrimento do dinheiro do caixa, né? Sim. Então, quando a gente vai fazer um projeto... Estou atrapalhando a tua história aqui. Não, eu acho ótimo. Tá? Inclusive, é uma discussão muito interessante, né? Isso tudo é a maneira como eu enxergo isso, né? Então, pode ser que certamente outros pensam de forma diferente. A margem EBITDA é uma margem que se calcula sobre a venda, mas depende muito do giro daquilo que você produz. Então, por exemplo, o supermercado tem um giro muito maior do que uma indústria. Então, a margem pode ser maior, mas com o giro, o retorno do capital investido, a TIR, essa sim é o que vale. Então, o que a gente tem que buscar é um retorno do capital investido. E a gente tem que buscar fazer um projeto que tenha um retorno positivo. Tem um modelo de avaliação disso, que é o WOC, que é a taxa do custo do capital próprio e do capital de terceiro. Então, quanto é que você quer de retorno do seu dinheiro? Eu quero um retorno de X. E o banco, quanto que ele cobra? Y. E aí, se eu vou colocar 50, que eu quero uma taxa de 20, por exemplo. E o banco, ele vai colocar 50 com uma taxa de 15, então a somatória do 2,35 dividido por 2 tem que dar 17. O projeto tem que dar um retorno de 17,5%. É isso que tem que ser feito. Então, a margem EBITDA, ela é um indicador importante, mas o mais importante para mim é a TIR. É o IRR, que a gente tem que calcular.
E tem que ser positivo. Se o projeto não der uma TIR positiva, ele não é interessante, ele não é viável. Você vai correr o risco e ele vai ser negativo. Eu até vou falar de um projeto que a gente está vivendo hoje, e a situação ela é muito complexa, porque quando a gente começou esse projeto, esses projetos numa atividade como a nossa, que ela tem um prazo de maturação muito longo, a gente começou numa realidade quando a Selic estava em 2,5% e hoje ela está em 13,75%. Tá. Quando a gente desenvolveu o projeto, era para uma TIR, considerando o custo do capital de terceiro, não em 2,5%. A gente tinha mais o spread e mais a expectativa. Mas chega em 7%, não em 14%. Que é o dobro. É o dobro. E aí, quando você olha essa taxa de juros mais o spread, o projeto não tem TIR positiva. Então, se essa realidade que a gente tem da taxa de juros, ela se perpetuar, o projeto ele gera um retorno negativo. Entendi. Agora, e até muito curioso, por causa do prazo, né? Por causa do prazo e do custo do capital hoje. Sim, o custo mudou, né? Mudou. Sim, no meio desse caminho. Mesmo você aí. tendo firmado lá atrás o financiamento. Mesmo, porque quando você faz a gente usa muito a emissão de debêntures, que é um título, é um título privado, né? Você emite um papel, um título e coloca no mercado. E aí as pessoas, como física ou jurídica, como investidor, vai lá e compra aquele papel. E ele é indexado pelo CDI ou pela Selic e mais um spread. Então, o CDI e a Selic estavam em 2,5%. Agora está em 13,75%. Aumentou tua dívida. Aumentou. Corrigiu o valor. O custo é absurdo. E você não tem num projeto, é muito difícil você ter uma TIR de 20% ao ano. Hoje, se você considera a Selic em 13,75, mais um spread de 3%, nós estamos falando de 17% ao ano. É difícil você ter num projeto um retorno de 17%. Então, essa situação, inclusive quando eu vejo alguns economistas dizendo que tem que manter a taxa de juros, desculpa, precisa vir aqui viver a nossa realidade no mundo que a gente vive. Ninguém vai investir, ninguém vai sobreviver com uma taxa de juros dessa. Ninguém vai crescer. Eu acho que na academia, o teórico é tudo muito bonito. A realidade ela é muito diferente disso. Então, a gente vê muitas empresas passando por dificuldade sem capacidade alguma de investimento, de crescimento, porque você só vai conseguir a melhoria da capacidade de compra das pessoas quando você aumentar a produção e diminuir o custo da produção. Aí você vai proporcionar produtos mais baratos, consequentemente, com aquele mesmo valor que você ganha, você tem um poder de compra maior. E isso você não vai melhorar a capacidade de compra da sociedade brasileira. Então, sem a produção de quem faz aquilo, né? Seja impossível. Importando, sendo fazendo, por exemplo. Exatamente. Então, eu acho que isso é uma discussão interessante, polêmica, respeito a visão dos que pensam diferente, mas esse nível de taxa de juros ele é real. Quando você pega na Europa uma inflação de 4% e uma inflação de 6%, uma taxa de juros de 4%, quer dizer, a taxa de juros é menor do que a inflação. É a Europa, mas é isso que acontece. Nos Estados Unidos é isso. Aqui você tem uma inflação de 4% e uma taxa de juros de 14%. Será que justifica uma diferença tão grande? Se você olhar todos os países, né, esquecendo a Europa, esquecendo os Estados Unidos, essa diferença tão grande não existe em lugar nenhum. Só aqui. Será que nós estamos certos? Será que todo mundo está errado? Para se pensar, né? Bom, então aí nós estamos lá em 2017, houve uma mudança importante da demanda por vidro e a gente viu a oportunidade de comprar essa planta, que tinha sido investido lá na época $100 milhões. E em outubro de 2018 nós adquirimos essa planta. Essa planta ela tinha uma capacidade de produção de 200 toneladas de vidro por dia. E no ano seguinte a gente já fez um projeto e aumentamos essa produção para 350. Então,
Nós tínhamos lá 1% de market share em 2004, tínhamos uns 4% em 2012, tínhamos 12% em 2014, depois da partida da nova fábrica. Já começou a incomodar os concorrentes? Aí já não dava mais para ficar atrás da cortina, não dava mais. Correr pela aí beirada. Não dava mais. Então aí a gente já começava a ficar também no radar dos concorrentes. E com a compra dessa empresa, a gente tinha 18% de market share. Tá. Quando a gente aumentou a produção, a gente passou a ter 22% da produção de embalagens de vidro no Brasil, excluindo uma empresa que produz para utilização própria, que é a Ambev. A Ambev ela tem 2 fornos no Rio de Janeiro, então ela tem produção, mas é para ela. Então, essa não está na conta. Tá. Então, considerando aquilo que se tem de produção de terceiros para comercialização, hoje nós temos 22% de market share no Brasil. Tá. E a gente lembrando... 3 empresas. 3 empresas. Tá. Começou com 1. Começou com 1. E aí, né, como é algo que algumas pessoas até me dizem assim, mas você não vai sossegar nunca? Não. A resposta é não. Eu acho que quem quer sossego não pode estar nesse mundo. Ela deve estar em casa, deve fazer outras coisas. Respeito muito, mas para quem está no mundo empresarial muito competitivo que a gente vende, a gente tem que ter algum conhecimento, alguma competência, estudar muito, trabalhar muito. Não dá para a gente fazer essas coisas todas se não for com algum sacrifício. E se não for também com essa questão de ter sempre um desafio, né? Porque sem desafio talvez você não queira fazer mais nada, Sim, né? Fala, não, sim. Deixa eu botar, eu já consegui chegar até aqui, deixa eu ver até ali como fica. Sim. E é muito interessante porque nesse processo todo, né, de até agora, né, até 2023, porque a partir de agora nós estamos também virando a página, que nós temos o maior projeto que a gente já fez, eu vou falar um pouco dele, de tudo que foi colocado de adicional de embalagens de vidro no Brasil, nós somos responsáveis por mais de 50%. Então, mesmo sendo uma empresa menor, até então nacional, sem capital, sempre tendo que buscar o capital de terceiro para fazer os investimentos, financiamento de longo prazo, nós fomos responsáveis por mais de 50% de toda a capacidade adicional de embalagem de vidro no Brasil. Maravilha. É uma história muito bacana, sabe? A história do Vidroporto é uma história assim, muito interessante. E que, de novo, nos orgulha, não garante, não nos dá um lugar privilegiado no futuro. Então, se a gente perder a mão, se a gente não continuar com esse mesmo entusiasmo, vontade de fazer, humildade de evoluir, de entender que a gente tem muito ainda para crescer, tudo isso se perde muito rapidamente, né? Mas, de qualquer forma, também é importante que a gente reconheça que foi um trabalho que deu bons frutos. A gente hoje é uma empresa respeitada, nós somos competitivos, temos custos competitivos, atuamos em todos os segmentos, então a gente tem produtos com qualidade, com serviço para todos os segmentos que a gente atua. Então é algo que nos deixa assim bastante satisfeito, né? Rossi, uma coisa interessante, quando a gente não tem, né, pensando de uma maneira objetiva, você estava lá na linha de frente, numa empresa endividada, com 1% de market share. Quando a gente não tem dinheiro, vamos dizer assim, né? Quando o empresário não tem dinheiro, uma coisa que ele precisa ter muito é uma boa cabeça, um bom estado emocional e competência comportamental, principalmente, para poder fazer, né? Competência técnica, ok, você tem que buscar, você mesmo buscou, você foi lá, aprendeu a fazer projeto, fez um curso, estudou, mas pesou muito a parte comportamental para você durante esse período todo, né? Eu sempre comento com o Dimas, né, brincando lá na empresa, quando a gente está comentando algum projeto, alguma coisa, a gente lembra de você. Eu também penso muito no Dimas quando penso relacionado a isso, que você sempre fala uma coisa brincando lá, né? Falou, o ótimo é inimigo do bom, né? Você sempre comenta isso no projeto. Então, fala assim, como se fosse assim, melhor feito do que perfeito, né? Se tem como a gente fazer assim, por que a gente não faz? A gente foi fazer a garrafa de vidro, nós fizemos do jeito que nós sabíamos fazer. Nós fizemos com o que nós tínhamos disponível, né? Eu queria que você falasse para mim, durante todo esse período,
se você pudesse elencar algumas questões que foram importantes para você, como profissional, para que você conquistasse o sucesso que você conquistou. Eu sei que a gente não conquista nada sozinho, a gente sempre constrói com outras pessoas, né? O que você citaria? Se tiver uma pessoa agora aqui que estiver escutando a gente, que for um diretor de uma empresa, eventualmente está passando por um momento de dificuldade, ele precisa fazer o nome chique, né, de um turnaround da empresa dele, aí, que foi o que você fez na prática, né? O que ele precisa prestar atenção, Rossi? O que ele tem que olhar? Que cabeça que ele tem que ter para ele ser uma pessoa que realiza as coisas na sua visão? Então, isso que você está falando, ele é até algo que eu não havia comentado, eu vou aproveitar um pouco para falar sobre isso. A gente falou do crescimento da empresa, de aumento de capacidade, de qualidade, e talvez o elemento mais importante disso tudo é o ser humano. É ele quem faz a diferença. Porque a tecnologia, o dinheiro, ele está disponível. Quem tem competência para fazer bons projetos, tem bom planejamento, ele é capaz de levantar isso. Agora, e de realizar isso? Então, aí vem a parte mais importante de uma empresa, que são as pessoas. E algo que é importante ressaltar, a gente nunca esqueceu de, juntamente com o crescimento da companhia, de parte do ganho adicional que ela tinha, do crescimento que ela tinha, a gente melhorar as condições das pessoas que trabalham na empresa. Então, eu me recordo que, quando lá em 2004, quando a gente tinha que contratar algumas pessoas, a gente não tinha, ninguém queria trabalhar na Vidroporto. É uma atividade difícil, temperaturas altas, barulho, turno intercalado, então não é algo simples. E uma remuneração muito baixa. E quando você via o futuro da empresa, muitos não viam o futuro. Então, isso era um clima, era muito difícil de você vender um projeto para essas pessoas. A partir do momento que a gente fez esse turnaround e conseguiu mudar nas pessoas, começamos a sonhar, e esse sonho também ser transmitido para as pessoas. E quando esse ganho, essa parte do resultado, de alguma forma ela ia para o funcionário, as pessoas começaram também a acreditar naquele projeto. Aí você deixava de ser uma pessoa, 2 pessoas, 3 pessoas e passava a ser uma equipe. Então, eu acredito muito nessa necessidade de ter bons projetos, bons líderes que sejam capazes de motivar as pessoas, o time, para buscar um único objetivo. É muito difícil. Esse talvez seja, ainda hoje, talvez o desafio mais difícil que a gente tenha, de buscar nas pessoas que pensam de maneira diferente, que têm culturas diferentes, que têm aspirações, objetivos diferentes, ter o mesmo objetivo que o seu. É muito difícil. E como fazer isso? Então, eu acho que é a flexibilidade, a sensibilidade. Eu também sempre digo que, se a gente não tiver um pouco essa visão, a gente tem que ser capitalista na hora de investir, na hora de produzir, na hora de vender. Mas a gente tem que pensar com empatia. A gente tem que se colocar no lugar do outro, e dizer o que eu tenho que fazer para que aquela pessoa também sinta feliz de estar comigo aqui. Porque senão é uma via de uma única mão. Isso não tem grandes futuros. Então, eu acho que para uma empresa que está em dificuldade, certamente tem que pensar fora da caixa, sair do tradicional. Eu acho que muitas vezes a gente sempre pensa aquilo que é o trivial, aquilo que é o óbvio, como se a gente não pudesse, pelo menos, sonhar de maneira diferente. Fazer outra coisa. Vamos planejar. Quantos sonhos que eu tive e que depois de um pouco mais de planejamento, eu vi que não era possível implementar. Muitos. Eu estou dizendo aqueles que nós pensamos, que nós planejamos, que nós fizemos e deu um bom resultado. Mas se eu for falar os que nós desistimos no meio do caminho porque eles não eram viáveis, foram muitos. Então, eu acho que precisa ter uma equipe
focada no negócio, que tenha alguma competência, é importante que tenha conhecimento, né? Que tenha profundidade nas coisas. O que eu vejo muito, isso é um pouco da característica da sociedade hoje em dia, de ver tudo de maneira muito superficial. Se quer fazer um negócio, você tem que ter profundidade, conhecimento, saber onde você está indo. Você imagina você fazer um financiamento para pagar em 6 anos e você não ter a profundidade e o conhecimento de enxergar se aquilo lá, de fato, ele vai te dar retorno, ele vai te dar uma TIR que ele proporcione pagar os juros e ainda remunerar o capital investido. Então, eu acho que é um pouco disso. E dentro disso, essa parte do comportamental das pessoas, da inteligência emocional, ela é fundamental, né? Então, hoje, inclusive, tenho que evoluir muito, mas perto do que eu era há quase 20 anos atrás, era muito diferente. Inclusive, na maneira de enxergar as diferenças das pessoas, de poder perceber, não adianta eu querer de alguém algo maior do que ela possa dar. E, às vezes, na truculência, achar que eu vou conseguir fazer com que ela entregue isso. Ela não vai entregar. Então, eu até vejo que em alguns momentos eu sou um pouco tolerante com isso, e talvez é algo que eu tenha que dar um passo à frente, mas, olha, se eu entendo que aqui eu não consigo que haja uma evolução, que possa entregar um pouco mais, eu vou buscar uma maneira, de alguma forma, de suprir aquela necessidade. Se aquilo que está se entregando, que esse profissional está entregando, é razoável para aquilo que ele faz, e é uma pessoa honesta, correta, e tem toda uma parte social, alguns me criticam por isso, tá? Mas eu avalio. Agora, se não estiver entregando, aí infelizmente não tem o que fazer. Mas se a pessoa entrega parcialmente, eu sempre vou acreditar que com o tempo, com maturidade, essa pessoa ela pode modificar. Não é fácil, mas ela pode modificar. E tentar suprir, de alguma maneira, essa deficiência. Mas se você não tiver lideranças com apetite, com desejo, com sonho, com vontade de ser diferente, você não vai conseguir. E uma outra coisa também que eu ouço muito, né? Hoje em dia não mais, mas quando eu comecei tudo isso, eu era muito jovem. Então a gente sempre achava que era o jovem que era capaz de fazer isso. Na minha visão, não é o jovem. São as pessoas. Tem pessoas que têm mentalidade de jovem. E tem pessoas que são jovens e têm mentalidade mais acomodada. E que não sei se está certo. Vive mais, tem menos estresse, tem uma vida mais tranquila. Mas são mentalidades. Se você disser assim, olha, hoje, depois de 20 anos, como você é? Nossa, eu sou muito parecido. Talvez aquela mesma pessoa de 20 anos atrás, com mais experiência. Ô, Rossi, assim, enfim, você faz a gestão, né? Enfim, é presidente de uma empresa que saiu de 1% de participação no mercado para 20 e tantos por cento de participação no mercado, que, enfim, evoluiu, né? A organização evoluiu. Então, hoje eu conheço a Vidroporto, enfim, fui ver o último projeto lá, o forno lá, e fiquei maravilhado, né? Que é uma outra fábrica, enfim. E de maneira geral é assim, quando a gente fala, eu vou botar um forno, você não foi um forno, né? Você faz uma fábrica nova, né? Enfim. Enfim, aí você vem falando, né, durante a sua fala toda aqui dessa questão de tecnologia, de adoção de tecnologia. Se eu não buscar tecnologia, eu não ganho produtividade, eu não vou reduzir custo, eu não vou qualificar mão de obra melhor e não vou remunerar melhor também, né? Porque hoje você tem gente muito melhor remunerada, mas porque tem outras especialidades também. Você foi buscar isso, essas pessoas, mesmo que não tivesse, né? E eu vi muitos casos lá das pessoas irem aprendendo dentro da organização. Então, essa mente aberta, né, o desafio de montar uma outra fábrica em outro estado, longe daqui, né, levando gente daqui, né, então tudo isso, enfim, é parte talvez do seu DNA que você consegue botar dentro da organização. Eu sei que para um presidente tem muitas frustrações, né? Aposta numa pessoa, não vai, enfim, meu Deus do céu, mas as outras foram, por que essa não vai, né? Um pouquinho mais de paciência, mas enfim.
Quais foram os grandes riscos, né? Porque não o risco do ponto de vista da organização, porque você trabalhou, e aí você fala de ferramenta, né? Planejamento é uma ferramenta super importante, eu acho que você não tira ela debaixo do braço de jeito nenhum, né? Mas você sabe que você corria risco, né? Você, como profissional, por exemplo, você corria riscos. E você mediu isso em algum momento? Alguma vez te deu muito medo e você falou, não vou arriscar a minha pele nisso aqui, não? Ou não, você falou, eu sei dos riscos e se não der certo não é porque eu vou ser, enfim, eu não sei se essa é a palavra, eu vou me acovardar, né? Enfim. Então, até algumas pessoas sempre me dizem que me acham muito agressivo, né, do ponto de vista de projeto, de investimento, por essa história que a gente está falando. Mas, na verdade, todas as decisões elas são baseadas num planejamento. E dentro dos grandes projetos, todos os grandes projetos, eles tiveram um contrato com algum grande cliente que garantisse pelo menos 60% da capacidade adicional. Nós nunca fizemos um grande projeto que aumentasse a produção 1,5 vezes aquilo que a gente era, sem a gente ter uma boa parte da venda dessa nova produção já feita. Entendi. Então, dentro desse planejamento, então o risco que a gente tinha era da diferença. Os últimos projetos, a gente tem feito com 70%. Tá. Então, se você disser assim, você faria um projeto hoje sem ter um contrato que garantisse um percentual importante de uma nova linha de produção? Não, eu não faria. Porque nós estamos falando de investimento de mais de 100 milhões de dólares. E quando você faz um projeto como esse, que tem um prazo de maturação de quase 3 anos, e de uma linha de produção, a primeira reforma dela acontece depois de 12, 13, 14 anos. São projetos de longa duração. Então, se você não tiver essa garantia, as chances disso dar errado ela é muito grande. Entendi. Então, no meu ponto de vista, eu nunca olhei pelo meu lado pessoal. Se você dissesse assim, em algum momento você ficou com medo de alguma coisa não dar certo, isso macular o seu nome? Não, nunca. Eu me preocupava muito do projeto não dar certo para a empresa. Tá. Isso sim, eu sempre coloquei a empresa acima do meu nome. Então, eu nunca me preocupei com a minha pessoa física, mas sim com o negócio. Mas, com relação ao negócio, o projeto sempre foi muito bem elaborado. Então, se você vê o nível de detalhamento que a gente tem nos projetos, de compra de matéria-prima, de quem vai comprar, que preço que vai, qual é a variação possível, colocar uma ferramenta que corrija o preço de venda com a mesma variação que você tenha no custo, que você preserve o resultado. E num caso de você ter uma perda de você não conseguir vender aqueles 70%, aqueles 30% que faltou, como é que você vai fazer para pagar esse empréstimo durante um período? Então, sabe, algo muito bem planejado. Eu sei, ainda hoje, quase todos os dias, eu trabalho em cima disso, olhando uma parte do meu tempo, tentando olhar um pouco para o futuro, para as variações de preço do petróleo, do gás natural, do câmbio, da taxa de juros. Tudo né? aquilo que afeta o seu negócio, direto ou indiretamente. Exatamente. Então, isso tudo a gente vai monitorando. E, de alguma forma, vai tentando minimizar os riscos. Riscos tem? Tem. Mas, assim, Dimas, se você disser assim, puxa vida, alguma vez você acha que fez algum projeto que tinha um risco de dar 100% errado? Não. Eu acho que e alguns deles, eles não deram tão certo como estava previsto. Mas a maneira como eles foram executados, e o que tinha de margem, de alternativas, possibilitou que, ao final, ainda o resultado foi muito positivo. Entendi. Bacana. Ô, Rossi, assim, a hora que a gente, por exemplo, olha para a Vidroporto como um todo, né? Como é que você projeta ela? Você está lá há quantos anos já?
15, 19 anos. 19 Como é que Vai você fazer projeta? 19 anos agora em outubro. Parabéns. Como é que você projeta ela nos próximos 10 anos? Ou o mercado como um todo, o segmento de vocês, né? Mas especialmente, obviamente, a Vidroporto, né? Então, olha, nós tínhamos parado lá em 2021, quando a gente tinha feito a última expansão, que foi uma ampliação na planta do Nordeste, né? Nós aumentamos 70% a capacidade de produção. Ela produzia 200 toneladas de vidro por dia e ela produz hoje 350. Por que vocês tiveram sucesso e quem montou a planta não teve? Qual que mudou? Eu acho que um pouco disso tudo que nós falamos até agora. Tá. E eu acho que o planejamento, considerando você ter um contrato com uma parte já vendida, o planejamento estratégico, eu acho que ele é essencial para você ter uma boa chance de dar certo. Entendi. Então, nós estamos concluindo, Dimas. Então, nós paramos lá em 2021 e agora nós estamos concluindo um outro projeto. É o projeto mais ambicioso da Vidroporto. A gente começamos o aquecimento de um forno, do maior forno de produção de embalagens na América do Sul. É um forno muito grande. Vocês tiveram a oportunidade de ver esse projeto em construção. Então, a partir do dia 25, começamos a produzir as novas embalagens. 70% dessa produção já está vendida, com contrato, com cláusula de take or pay, com cláusula de reajuste de preço de venda de acordo com o preço dos insumos. Tudo isso que eu falei dos outros projetos está replicado e já estão dentro desse projeto. Mas então é certo? Não. Tem 30%, tem a mão de obra, tem a qualificação, tem muitos desafios, muitos desafios. Tem o próprio mercado que pode mudar. O próprio mercado, sem dúvida. Mas, de qualquer forma, naquilo que a gente enxerga como formas de proteger o negócio, como se fosse um hedge, a gente tenta fazer para evitar esses riscos. Então, com esse novo forno que a gente vai... O ano passado, a gente produziu 1,3 bilhões de garrafas. É como se a gente produzisse aí 6, 7 garrafas, embalagens para cada brasileiro. Tá. Esse novo forno, a gente está aumentando em 50% a nossa produção. Hoje a gente produz 920 toneladas por dia, nós vamos produzir mais 500. Poxa. Mais 500 toneladas. Então, de 1,3, nós estamos indo para 2 bilhões de embalagens por ano no Brasil. É muita embalagem. A gente acredita muito no segmento de embalagem de vidro, eu acho que ele tem muito potencial de crescimento. O vidro tem algumas características, como a valorização do produto, a preservação do líquido, né? A imagem do produto, muito interessante. O vidro ele tem um apego ambiental bastante interessante também. O vidro ele pode ser reciclado eternamente. Se você pegar 1 quilo de vidro, vai reciclar, vai fundir novamente e vai ser 1 quilo de vidro. Ele não tem perda no processo de produção. Certamente, a tecnologia ela tem que vir para nos ajudar. Um dos grandes desafios com relação à questão ambiental do vidro é a emissão de carbono. Então, ainda a gente precisa ter tecnologia para reduzir a emissão de carbono, mas nesse forno novo que nós estamos falando, a gente tem hoje, nos fornos que nós temos, a gente usa energia elétrica que não gera CO2, que representa 10% de toda a energia utilizada na fusão. Esse novo forno ele vai ter 24%. É 1,5 vezes a mais do que os outros fornos. Então, isso já diminui muito a emissão de CO2, que é um dos grandes desafios. Então, eu acho que a gente trabalhando nesse sentido, né, trabalhando com essa preocupação no meio ambiente, eu acho essa realidade que se fala muito do ESG, ela é uma realidade, as empresas têm que estar atentas. A gente tem que olhar para o social, a gente não pode, a gente tem que lembrar que não faz sentido a gente fazer tudo isso e as pessoas não terem o que comer, não terem o que beber, não terem como ficar, o seu funcionário ser maltratado, né? Hoje uma coisa que a gente se orgulha muito com os nossos funcionários, na região, talvez a gente seja uma das empresas mais atraentes, a gente
eu sempre digo, uma pessoa, o menor salário que a gente tem, a pessoa que ganha menos lá, só de benefício, ela recebe em torno de uns R$ 2.500 por mês, entre ticket de alimentação, refeitório, convênio médico e PLR. Então, se você pegar uma pessoa, por mais que o cargo, por mais modesto que seja, ela tem, além do salário dela, que é um salário bem razoável, bem atraente para a região, ela tem de benefício mais R$ 2.500. E aí você tem uma capacidade de retenção e de satisfação das pessoas em trabalhar lá muito interessante. E para mim, de nada valeria a Vidroporto ter crescido tanto se as pessoas que lá trabalham não tivessem a satisfação e tivessem uma vida digna, que pudessem ter esses benefícios. Sim. De nada valeria. O que adiantaria a gente falar com orgulho que a empresa cresceu, que proporcionou hoje com esse forno, ter quase 30% do mercado, e as pessoas lá passando dificuldade. Né? Então, eu acho que tudo tem que caminhar de maneira muito equilibrada. Então, eu acho que o equilíbrio também é algo que a gente tem que trabalhar sempre. Bacana, muito bom. Rossi, nós estamos caminhando aqui para o nosso final. O bate-papo fluiu muito bem, passou muito rápido. Onde que as pessoas podem te encontrar? Você utiliza redes sociais? Você tem LinkedIn? Comenta como que o pessoal poderia te encontrar. Fica à vontade para você. Então, eu não sou muito bom nisso. Aliás, eu tenho muito pouco tempo para ver essas coisas. Eu tenho um costume. Eu sempre gosto de fazer uma atividade esportiva de manhã, pelo menos umas 3, 4 vezes por semana. E aí depois eu trabalho até bem tarde, vou para minha casa, janto e volto a trabalhar. Eu não assisto televisão, não gosto de ver notícia ruim, sabe? Ver jornal, essas coisas, notícia ruim é algo que... Filme de terror, coisa que te leva para baixo, eu acho que a gente não deve, a gente tem que ter pensamentos positivos. E, às vezes, eu tenho uma conta no Instagram, mas eu nunca escrevi nada, então não vai ser nada. Eu tenho também algo no LinkedIn, mas também muito pouco. Mas é algo que eu preciso evoluir e estar um pouco mais de acordo com aquilo que todo mundo usa, né? Para poder se comunicar com o público. Então, eu estou assim no LinkedIn, no Instagram, e quem sabe a partir de hoje eu vou mudar um pouco esse comportamento e tentar participar um pouco desse mundo virtual, né? Que é uma realidade, né? A gente tem que fazer parte dele. Esse é um novo mundo que está se abrindo. Sei lá, acho que já está aberto faz um tempo já. Né? Mas, enfim, eu também tinha uma dificuldade grande, mas de maneira geral, enfim, a gente te encontra por aí, enfim, você é uma pessoa bastante aberta, mas acho que a Vidroporto está ali, indo para... em Porto Ferreira, né? Está na Anhanguera. Não tem jeito de não ver a Vidroporto, né? É verdade. Então, se as pessoas tiverem interesse, podem falar com a gente também, ou podem, enfim, falar direto com o Rossi lá. Isso, é um prazer e quiserem também conhecer a empresa, o processo. A gente, durante esse processo todo de construção desse forno, às vezes eu levo algumas pessoas conhecidas para conhecer a fábrica, né? E aí eu estava falando com o pessoal, os encarregados, e falando, por que não a gente trazer as famílias, né, dos funcionários aqui para conhecer? A gente fala com tanto orgulho disso tudo, né? E aí algumas pessoas, não, mas agora dá muito trabalho. Eu falei, mas caramba, você não se sente orgulhoso de trazer a sua mãe aqui e mostrar para ela que você trabalha aqui e que a empresa está gerando emprego, está trazendo renda? A gente está, nesse projeto, a gente está investindo mais de 100 milhões de dólares, estamos contratando mais de 200 funcionários, temos uma área construída adicional de mais de 30 mil metros, nós temos 317 mil metros de área total, quase 100 mil metros de área construída. Só nessa planta aqui em Porto Ferreira, fora a planta de Sergipe, que é mais 220 mil metros, temos lá mais de 50 mil metros de construção. É algo vistoso, bonito. Você não se orgulha? E aí, apesar desse tumulto todo que a gente está vivendo, a gente abriu visitações e todos os sábados a gente vai lá e é aberto para a família dos funcionários para visitarem. E a gente gostaria muito de ampliar isso aí para a sociedade. E logo em seguida, o próximo grande projeto que a gente tem é de aumentar a captação, de conscientização, de ir nas escolas, mostrar para as crianças, convencerem os pais a descartarem o vidro de maneira adequada.
E eu não estou falando do ponto de vista econômico, não. Eu estou falando do ponto de vista ambiental, do ponto de vista social. A gente tem um projeto... Desculpa eu falar mais um pouco, mas eu acho que tem algumas coisas muito interessantes. A gente tem um projeto, que é um projeto ainda incipiente, que a gente tem caçambas distribuídas em algumas cidades de Porto Ferreira e da região, que a gente faz a captação do vidro, né? As pessoas descartam o vidro. Aquilo que está ali dentro, a gente valoriza de acordo com o preço de mercado, aí a gente multiplica por 2 e a soma disso tudo a gente dá para uma instituição de caridade. De uma maneira, de alguma forma também, fazer com que as pessoas se motivem a descartar de maneira adequada e a gente ajude as pessoas que precisam. Sim, né? Então, sim. Esse projeto é algo que eu gostaria muito, quem sabe no futuro, vir aqui novamente para falar de um projeto como esse. Sim. É um projeto muito bonito. A gente Isso é já, muito bacana. Estou fazendo um esforço para a gente tentar trazer ele aqui para Ribeirão Preto, porque, enfim, tem vidro para danar aqui. Sim. E, de novo, você falou no começo, né? A gente fica ocupando espaço, né, enfim, de aterro sanitário para colocar vidro, que é uma matéria rica, né? Não é lixo, né? Sim. Então a gente precisa de novo trazer ela para cá e, enfim, tem uma série de outras coisas que acontecem no meio do caminho, com o vidro quebrado, com o pessoal que trabalha enfim, recolhendo lixo, enfim, é um projeto muito bonito, vale a pena a gente conversar sobre ele uma outra ocasião, sim. Ô, Rossi, muito obrigado de novo, é uma pena a gente ter esse pouco tempo aí, mas enfim, vamos marcar mais um bate-papo aí. Fiquei muito feliz com você ter vindo aqui. Enfim, espero que a gente possa fazer mais outros bate-papos aí. Sempre à disposição. Um prazer estar aqui com vocês. E dentro da nossa vida profissional, ter pessoas como vocês nos ajudam demais a crescer, a evoluir, a nos aconselhar. Na verdade, vocês sabem muito bem disso, que a gente faz muito isso, perguntar, ter humildade de saber que a gente não está preparado para tudo, procurar as pessoas certas, ouvir conselhos. Isso também é importante para que a gente tenha mais chances de se desenvolver, de sermos, primeiro, bons cidadãos, né? Boas pessoas e depois, certamente, bons profissionais também. Bacana. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado a você, Rossi. Valeu, Rossi. Muito obrigado. E você que nos acompanhou até aqui, não deixe de nos seguir nas redes sociais para acompanhar nossas publicações. Sempre tem algum material interessante lá e profissionais também bastante qualificados do mercado, como o Rossi, que veio aqui nos brindar com essa visita ilustre. Rossi, obrigado. Um grande abraço para você e para todos que nos acompanharam até aqui. Até mais, pessoal. Até mais.